Mas, Mota, eu acho que os empresários brasileiros até deram um voto de confiança para o governo. Desde aquele anúncio de Donald Trump, aquela carta que foi divulgada, imagino eu, né? Os empresários devem ter feito a seguinte reflexão. Bom, a diplomacia, o governo brasileiro vai avançar com as negociações, tratativas, vamos ver o que eles vão conseguir. Só que assim, aquele senso de urgência que todos esperavam que o governo teria, isso acabou não se concretizando. E aí vários fizeram a seguinte pergunta para si próprio. Bom, se não há senso de urgência, então querem capitalizar com uma situação como essa, e aí a gente cai naquela situação que o Beraldo trouxe no início do comentário dele, né? Muitos imputando a Eduardo Bolsonaro a culpa por tudo. Nas últimas semanas, Candiato, eu tenho conversado com muitos empresários e a preocupação deles com a situação é muito grande. Se não houver alteração, em breve, algumas empresas começarão a demitir funcionários. A impressão de alguns observadores e analistas é que há pessoas no governo partidárias da ideia de quanto pior, melhor. São pessoas que acreditam na possibilidade de ressuscitar o anti-americanismo como ferramenta político-eleitoral. É um anti-americanismo raivoso que sempre caracterizou a maioria da esquerda brasileira. Na verdade, é um anti-americanismo de conveniência. Quando o presidente americano era Joe Biden, os Estados Unidos foram elogiados por autoridades do Estado brasileiro por terem ajudado a salvar a democracia no Brasil. Inclusive, é um episódio que ainda precisa ser devidamente explicado. Mas agora que o presidente é Donald Trump, que defende liberdade de expressão, eleições livres e pede a volta de Jair Bolsonaro à política, a esquerda volta a considerar os Estados Unidos como inimigo. Coerência é isso aí. Pois é, agora, diante dessa situação que envolve o tarifaço e alguns setores que certamente serão prejudicados, há uma grande discussão acerca da possibilidade desses setores começarem a demitir. Então, por esse motivo, o governo tem debatido questões que serão apresentadas em um chamado plano de contingência para ofertar aí algumas medidas para ajudar empresas, produtores e esses setores que seriam severamente impactados. Chamar o Cristiano Beraldo, acho que o Dávila não está conectado. O Dávila está de volta. Dávila, o plano de contingência, a gente viu medidas que foram tomadas na época da pandemia para ajudar e socorrer essas empresas. Há várias alternativas sendo estudadas, renúncia fiscal, ou mesmo financiamento. A contrapartida que se exige, ou que pelo menos se defende, é que essas empresas não demitam seus funcionários, mas me parece pouco provável que isso consiga ser respeitado. Enfim, não sabemos exatamente qual será o impacto para esses setores, né? Candiato, esse plano de contingência é um plano furado, porque contingência é o seguinte: se soubesse que tem alguma perspectiva de resolver no curto prazo a questão com os Estados Unidos, você imagina você é um empresário. Aí o governo fala assim, bom, olha, mas dá mais 2 semanas aí que a gente resolve a questão com os Estados Unidos. Tudo bem, 2 semanas eu vou pegar um dinheiro emprestado aí do governo para segurar emprego, para não desmobilizar, para não fechar a fábrica, para não desligar a máquina. Ok. Agora, quanto tempo vai demorar esse negócio da tarifa? E se demorar 6 meses? E se demorar 8 meses? Não tem dinheiro do governo que vai fazer com que essas empresas evitem demissão, ou fechar fábricas, ou fechar unidades, ou desligar máquinas. Não tem como. É um governo que parece que não entende a realidade empresarial. Eu digo que essa ajuda do governo é quase que um empréstimo ponto, empréstimo para fluxo de caixa. Você precisa de um dinheiro de curto prazo para resolver um negócio que vai ser resolvido logo à frente. Agora, quando não tem nenhuma perspectiva de resolver um negócio, nenhum empresário vai tomar dinheiro numa hora dessa e manter empregos sem ter demanda. Isso não existe, porque isso vai virar prejuízo à frente para a empresa. Então, o ponto hoje é o seguinte: esta incompetência do governo para negociar com os Estados Unidos já implica
em uma perda de mais de 130 bilhões de reais em exportações para os Estados Unidos e uma perda de 110 mil empregos estimados por causa da inabilidade do governo negociar a questão comercial. Por isso, os empresários estão pressionando os governos estaduais, diplomatas, associações empresariais nos Estados Unidos, os seus pares americanos, para ver se chega a um acordo. Porque não dá para depender do governo. Agora, eu acho que isso traz uma lição, Caniato, muito importante. Há muito tempo no Brasil, tanto o governo quanto a iniciativa privada e os governos estaduais vêm menosprezando a relação com os Estados Unidos. Nós precisamos retomar essa relação em todos os níveis, no Congresso americano, com entidades de classe, os governos subnacionais com seus pares, o próprio Congresso Nacional, senadores e deputados com seus pares. É preciso manter relação, porque quando acontece uma crise, você tem essas artérias de diálogo. O ponto é que nós não temos uma relação bilateral forte, nem a nível estadual, nem a nível empresarial e muito menos a nível de governo federal. E aí, quando surge uma crise dessa, não tem interlocução. E isso custa muito caro ao povo brasileiro. Pois é, esse plano de contingência deve ser apresentado amanhã. Havia expectativa de que o governo fizesse um evento, pelo menos uma coletiva, para apresentar no dia de hoje, mas isso foi postergado para amanhã. E aí, Beraldo, o que se fala em relação a esse plano? Linhas de crédito para as empresas impactadas, também adiamento das cobranças de tributos e contribuições federais, além da previsão de compras públicas de mercadorias de perecíveis, especialmente peixes, frutas e mel. Enfim, essas são as informações preliminares que nós temos, e aí é preciso considerar também essa ideia de remanejamento de exportações, né? Parece que os Estados Unidos não vão comprar esse lote, liga para determinado país e fala, tô com uma carga assim, tô mandando para aí. Não é assim, né, Beraldo? É preciso fazer ponderações a respeito da complexidade de um negócio que muitas vezes já foi pago, muitas vezes foi produzido de maneira customizada para atender aquele mercado. O redirecionamento é muito difícil, né? Pois é, Caniato, são vários fatores que colocam o governo brasileiro na posição de simplesmente não entender a realidade. Porque, veja, mesmo essa conversa de que o governo, então, vai comprar produtos perecíveis para ajudar os produtores, vai comprar peixe para colocar na merenda escolar, como já andaram falando por aí. Mas e o fornecedor de proteína para a merenda escolar? O que vai acontecer com ele? Porque ele tem um contrato. Então, ele tem que fornecer peixe, carne, frango, seja lá o que for, para fazer a merenda. Agora, esse contrato não vai ser honrado? O governo vai encerrar o contrato? Vai ficar ali em falta com o compromisso assumido com essa empresa que fornece a merenda escolar? Ou ela vai adicionar o peixe que não precisa, porque, suponho eu, que já é uma merenda balanceada, aí, com todos os requisitos cumpridos para alimentar de forma adequada as crianças? Então isso não é uma solução, Caniato. Porque se for, aquele que vendia o frango para a merenda escolar vai ter que vender para outra pessoa. E aí você transfere o problema para outro setor. Quando você olha essa questão, por exemplo, do óleo diesel, que a gente está discutindo, que tem uma questão tarifária e tal, que por causa da relação com a Rússia. O que o governo fez? O governo não olhou para o futuro, não. O governo não está pensando numa solução estratégica. O governo está atônito. Não há uma solução colocada na mesa. O governo brasileiro poderia estar olhando para o futuro e identificar quais são as novas refinarias que estão entrando em operação no mundo. Aliás, há uma refinaria gigantesca na costa oeste da África, com uma logística maravilhosa para o Brasil, que hoje tem dificuldade de ter matéria-prima. Por que o governo brasileiro não bateu na porta deles para dizer, olha, eu vou te fornecer o petróleo e você me vende o óleo diesel, porque assim eu substituo a minha dependência da Rússia e vou me livrar de tarifas. O governo não fez isso. Você tem produtos que são produzidos no Brasil para um determinado mercado, Caniato, como você disse, aí não, vamos redirecionar para outro. Mas às vezes você pega, por exemplo, o mercado do Oriente Médio, dos países muçulmanos.
Eles exigem uma série de procedimentos para atender coisas muito específicas deles, por causa de questões religiosas e tal. Se a tua planta de produção não estiver adequada a essas demandas, que não tem nada a ver com a qualidade do produto, mas são questões específicas no mercado, você não vai conseguir entrar naquele mercado. Então não adianta se iludir. O Dávila falou aqui mais cedo do café. Não, vamos exportar para a China. Não, o chinês não bebe café. O chinês bebe chá. Há um processo para tentar aumentar o consumo de café na China. Mas esse é um processo lento, ele só vai produzir resultado daqui a algum tempo. E o que vai acontecer com a produção atual? Então, são vários aspectos que o Brasil não leva a sério. O Brasil não pensa, esse governo não pensa de forma estratégica de longo prazo. E aí, para terminar, Candiato, vem a parte dos empréstimos, posterga imposto, abre linha de crédito. Candiato, nós estamos num país que tem 15% de juros ao ano. Sabe o que vai acontecer se o governo entuchar empréstimo nesses empresários? Esses empresários vão quebrar. Porque vai passar o tempo de carência, essa dívida já vai ser o dobro do que ela é hoje. E aí o empresário que já não está conseguindo pagar as contas agora, ele não vai ter a menor chance de conseguir pagar isso no futuro. É uma bomba relógio. O empresário que aceitar postergação de imposto e empréstimo do governo, ele está liquidado. Ele vai passar o tempo que ele tem tentando proteger o seu patrimônio pessoal, porque ele sabe que vai estourar. Então, Candiato, é um faz de conta que vai funcionar de forma contrária aos interesses do mercado brasileiro no longo prazo. Pois é, o Beraldo menciona um faz de conta, mas que tentará ser utilizado também como bandeira para uma possível campanha, né, Mota? Só que, assim, várias manifestações que eu acompanhei de pessoas que diziam, mas espera aí, já desistiram da negociação? Já vão lançar um plano de socorro às empresas? Então quer dizer que tudo aquilo que poderia ser tentado em uma negociação para reverter ou diminuir as tarifas, vocês já desistiram, né? Se referindo ao governo federal, porque é essa impressão que se passa para grande parte do público. Bom, vamos lançar um programa de socorro às empresas, porque aquele um mês de tempo para você tentar negociar alguma coisa foi praticamente perdido, né? Não conseguiram avançar nem marcar uma reunião direito. E aí passa-se essa impressão para o grande público, para a população, Mota. Candiato, tem uma frase, eu não me lembro de quem, que se aplica à política, que é muito interessante, que diz o seguinte: você não precisa procurar malícia quando a ignorância já é explicação suficiente. Essa situação é de uma clareza exemplar. A pergunta que precisa ser respondida é: o governo ou o Estado brasileiro pode, de alguma forma, compensar as sanções americanas? A resposta é não. É curioso que a primeira ideia do governo seja sempre emprestar dinheiro público. Ou seja, a ideia do governo é que os empresários que agora tiveram as suas vendas diminuídas, que eles façam dívida. Que ideia genial! Olha só, dar empréstimo com dinheiro público é uma forma de criação de moeda. Então, é preciso sempre lembrar, um dos resultados disso vai ser inflação, vai ser um dos produtos dessa bolsa empresário que o governo quer criar. É óbvio que nenhum empréstimo substitui vendas. Se você tem uma loja de sapatos e os seus clientes sumiram, o que você vai fazer? Você vai pegar um empréstimo para substituir as vendas? O empréstimo no primeiro mês, o empréstimo no segundo mês, o empréstimo no terceiro mês? Só mesmo alguém do atual governo para achar que essa é uma estratégia razoável. É importante lembrar também, o discurso do governo atual sempre foi de demonização de empresários, de ataque aos lucros. Quantas vezes a gente ouviu autoridades atacando o conceito de lucros? É de defesa de impostos, de aumento de impostos de todos os tipos. A mentalidade de quem está no governo hoje também é de achar que o Estado é um ente superpoderoso, que os cofres do Estado têm dinheiro infinito, que o Estado pode tudo, consegue controlar a economia e resolver todos os problemas.
Mas esse é um governo incapaz de entender os fundamentos mais básicos da economia. Esse, só para lembrar, é o governo que aumentou o IOF, que o governo Bolsonaro, que Paulo Guedes planejava eliminar, o que nos permitiria entrar para a OCDE. Agora, ao invés de entrar para a OCDE, o Brasil entrou para a lista Magnitsky. Agora, Dávila, tem uma outra questão importante, porque é preciso também analisar e interpretar as falas dos integrantes do governo federal. E aí, o assessor especial da presidência para assuntos internacionais, o embaixador Celso Amorim, disse o seguinte, que está muito difícil contatar integrantes do governo Trump para negociar o tarifaço. E aí eu queria que você trouxesse um pouco da reflexão sobre quais são os caminhos que um integrante de um governo tem de percorrer para contatar alguém para abrir uma negociação, para manter uma conversa, para chamar para uma reunião, ainda que seja online. Dávila, tudo bem, há dificuldades, mas as pessoas não estão recebendo, não estão atendendo a ligação, não recebem o e-mail, porque senão fica parecendo que nós fomos aqueles que foram barrados no baile, sabe? Bateram a porta na nossa cara, mas espera aí, há canais de comunicação abertos permanentemente, né, Dávila? É verdade, Caniato, existem. Agora, você precisa ter muito tato diplomático para abrir canal, aplainar o caminho do diálogo com um governo que você cometeu enormes desaforos nos últimos tempos. Quem é que chamou que ele era o imperador do mundo? Quem é que torceu para o seu adversário político vencer as eleições nos Estados Unidos e se manifestou claramente? Quem é que disse que ia acabar com o dólar como moeda internacional? Ou seja, é uma série de descuidos diplomáticos que precisa ser aplainado agora com uma ligação do presidente do Brasil para os Estados Unidos e fala assim, olha, vamos esquecer o passado, vamos discutir o futuro, nós temos 200 anos de história diplomática e começar aí um diálogo. Agora, quando você transforma a diplomacia agora numa questão de honra, não vou ligar, não vou ligar, não, se quiser liga para mim, não, se quiser você liga. Bom, aí acabou, aí não tem diplomacia. Então, de novo, não existe hoje no governo o que eu digo do adulto na sala. Não existe uma pessoa que fala assim, olha, vamos fazer uma discussão pragmática, presidente da República, liga lá, eu fico aqui ao seu lado, eu assopro tudo que você tem que dizer para o presidente Trump, não se irrite com alguma provocação, sabe? E vamos começar a discutir. Agora, como é que você vai abrir conversa no segundo escalão do governo, isto é, ministério e técnicos, se existe esse mau humor entre o presidente da República do Brasil com o presidente da República norte-americano? Como é que você vai fazer isso? Não existe. Este primeiro exemplo, este primeiro gesto precisa partir do chefe de Estado. Agora, grande parte desta diplomacia militante, ideológica, esquerdista, que deteriorou a relação do Brasil com os Estados Unidos, é fruto justamente deste assessor especial Celso Amorim. Ele é o grande autor intelectual desta diplomacia desastrosa do Brasil. E é preciso colocar aqui os pingos nos is e dizer a verdade. Agora, é preciso recuar, retomar aquilo que ele aprendeu no Rio Branco lá atrás como diplomata de carreira e não com o boné do diplomata da ideologia e recomeçar a pavimentar os caminhos. Nós não temos mais conversa. Ô, Caneto, eu me lembro quando eu organizei um encontro Brasil e Estados Unidos com 30 membros de misturado ainda, Partido Republicano e Democrata, e empresários brasileiros, porque não havia diálogo entre setor privado e governo. Isso foi, para você ter uma ideia, em 2016. E nós passamos quase 10 anos, não tem outros canais de diálogo permanente entre pessoas do governo e da iniciativa privada conversando. Você imagina uma ONG que nem a minha tentando fazer relação bilateral Brasil-Estados Unidos porque havia um descuido total da diplomacia. Então é isso que nós precisamos fazer. Ou seja, ter pessoas que têm esses bons relacionamentos, abrir essas artérias de diálogo
para tentar contornar essa crise que já se tornou a crise mais grave das relações Brasil e Estados Unidos dos últimos 200 anos. Porque adotar essa postura e falar que as portas estão fechadas, que ninguém quer receber ou atender representantes brasileiros, ou ainda até imputar a terceiros a culpa por essa situação, Beraldo, fica parecendo que está relativamente cômodo para a atual gestão, entendeu? E aí reforçam justamente essa narrativa. Eles não querem nos receber, não estamos conseguindo contato com ninguém. Vamos tentar na semana que vem. E aí o tempo passa, né? É a diplomacia do coitadismo. O Brasil vai se colocando dessa forma humilhante, como aquele cachorro perdido que fica ali na porta da padaria esperando uma boa alma e dá um pedacinho de pão. Isso é ridículo. O Brasil é um país que deveria ser muito rico, muito próspero. Aliás, não só como país, mas especialmente para a população. Mas, na verdade, nós somos esse país não faz de conta. Veja agora o presidente da República, em suas redes sociais, ficar aí enaltecendo a importância da educação. Me desculpa, esse grupo político está definindo políticas de educação há mais de 20 anos. O número de analfabetos funcionais é gigantesco no Brasil. Nós somos a cultura do atraso. As pessoas se comportam de forma atrasada porque não tiveram base educacional sólida. O Brasil perde inúmeras oportunidades, especialmente para ocupar postos de trabalho que exigem um conhecimento mais profundo, especialmente na área de tecnologia, porque simplesmente não forma a mão de obra de maneira adequada. Então, é sempre esse discurso vazio que não tem amparo na realidade e o Brasil com essa postura de vira-lata mundial. Não é assim que funciona. Nós temos tanta riqueza, tanto potencial, mas o Brasil dedica a conduzir essa riqueza para o bolso de poucos, enquanto a gente mantém a vasta maioria da população na ignorância e na pobreza. Isso não se trata de democracia, Canhato. Quando o Brasil fica, tudo é democracia, vamos salvar a democracia, porque os Estados Unidos está tentando contra a democracia, 8 de janeiro foi contra a democracia. Pegaram a palavra democracia, pegaram o significado verdadeiro de democracia e jogaram no lixo para usar essa palavra simplesmente como parte de um discurso político. Os Estados Unidos não está preocupado com a democracia em si. A relação dos Estados Unidos com países onde não existe democracia é muito boa. Aliás, pega o Emirados Árabes, que tem ali podemos dizer, um ditador, tem um sheik que comanda o país. Mas, apesar de não terem eleições livres, de ter ali uma transferência por causa de linha de sangue do poder, vá visitar o Emirados Árabes. Vai ver a segurança que a população desfruta, a qualidade da educação, a qualidade da infraestrutura, tudo que é oferecido à população dos Emirados para que eles se desenvolvam e vivam as suas vidas com plena capacidade de prosperarem por conta própria. Essa relação é transparente. Ninguém vive ou se muda para os Emirados Árabes com ilusão da democracia. O problema no Brasil é que esse discurso da democracia não se traduz na realidade. Primeiro porque democracia pressupõe que a população seja esclarecida, que ela tenha elementos para tomar as suas próprias decisões com base no conhecimento a respeito da situação que vive o país. Depois, a manipulação do poder para que ele favoreça poucos e se imponha a muitos não tem absolutamente nada a ver com os preceitos democráticos. E é isso que incomoda. Mas como o governo brasileiro não está a fim de mexer nessa dinâmica, porque essa é a dinâmica que o mantém no poder, ele vai adotando essa postura humilhante no âmbito internacional, tanto em relação aos Estados Unidos quanto em relação à China. Então, Canhato, não há nenhuma preocupação com a diplomacia, não há nenhuma preocupação real com a reputação do Brasil. Há simplesmente uma estratégia para atender interesses pessoais e de um determinado grupo político. E, nesse contexto, o Brasil que se dane.
Pois é, e tem inclusive uma manifestação do presidente da Apex anunciando a abertura de um escritório em Washington com o objetivo de reforçar a relação com os Estados Unidos e também a defesa comercial brasileira. Mota, o Brasil talvez vendesse uma imagem de autossuficiência, né? Talvez agora tenha caído na real sobre o quão ineficiente era a sua relação comercial com outros países, né? O Estado brasileiro, né, Caniato? Sim. O governo brasileiro, não o Brasil. O Brasil é composto pelo povo, pelo mercado brasileiro, pelos empresários que suam muito para produzir aqui nesse país, sujeitos a todo tipo de imposto, de burocracia, de restrições, ainda assim são heróis, conseguem exportar. É sempre bom lembrar, gente, o governo brasileiro não exporta nada. O Estado brasileiro não vende um prego para os Estados Unidos. As vendas são feitas pelos empresários brasileiros. São eles que todo final de mês têm que pagar os funcionários. São eles que precisam ter lucro, porque é desse lucro que vem o investimento. Então isso eu acho que explica em parte, Caniato, a falta de urgência, a displicência que a gente vê esse assunto sendo tratado. Mas parece que o governo brasileiro está com dificuldade de contatar quem decide nos Estados Unidos, não é isso? Então vamos ajudar o governo brasileiro. Aqui vai uma dica. Quem decide nos Estados Unidos fica num lugar chamado Casa Branca. Pessoal do governo, pode anotar aí, ó. Pennsylvania Avenue, 1600, na cidade de Washington. É fácil de achar. Eu mesmo já estive lá visitando, como turista, gente, com a minha família. Chegando lá nesse lugar, vocês podem procurar um certo senhor chamado Donald Trump. Talvez vocês do governo se lembrem dele. Em 1º de novembro de 2024, segundo a matéria da Folha de São Paulo, uma grande autoridade do executivo brasileiro disse que a vitória de Donald Trump seria, abre aspas, nazismo com outra cara. Fecha aspas. Boa sorte para vocês. Zé, quero só chamar a atenção da nossa audiência que tem a enquete do dia publicada no portal jovempan.com.br. Se você puder, entre no nosso portal de notícias, tem a enquete do dia do programa Os Pingos nos Is. A pergunta de hoje: você acredita que a proposta do governo brasileiro para regular as redes sociais pode prejudicar ainda mais a relação com os Estados Unidos e até ser interpretado como um movimento de censura? Se você puder, entre agora em jovempan.com.br e vote na nossa enquete do dia. Depois a gente traz aqui os resultados. Seria muito legal se você pudesse participar. Deixa eu só fechar esse capítulo aqui com o Luiz Felipe Dávila. Dávila, nossa manchete principal traz a manifestação de Eduardo Bolsonaro, filho do ex-presidente, deputado federal que está nos Estados Unidos, dando aquela resposta para Fernando Haddad que culpava a extrema-direita ou a ação de Eduardo Bolsonaro por conta daquela reunião que acabou não acontecendo com o secretário norte-americano. E aí é preciso também considerar as manifestações de Eduardo Bolsonaro, se isso ajuda ou atrapalha o governo, né? Porque eu vejo muitos integrantes do governo e também integrantes do Congresso Nacional, da base governista, utilizando muito o nome de Eduardo Bolsonaro. Parece que tudo que aconteceu foi obra e culpa dele, né? É preciso também atribuir talvez a uma ação e uma articulação dele, mas tem muito que foi feito por conta de um diagnóstico próprio do governo norte-americano, né? Caniato, uma das maiores táticas usadas na política que mostra a infantilização da discussão política é sempre culpar os outros, e principalmente seus adversários. Todos os males, a culpa é do seu adversário. Então, Bolsonaro hoje é culpado por absolutamente tudo o que aconteceu nos últimos 500 anos de história no Brasil, o que é uma total infantilidade. O segundo ponto é a incapacidade do governo reconhecer os seus erros. Aliás,
Candidato, não tem palavra mais mágica em qualquer relação pessoal, não só diplomática, do que um pedido de desculpas ou uma atitude que você mostra que você está arrependido do que você fez no passado. Não tem nada de desonra nisso. Aliás, isso é um ato de grandeza. Você admitir que você errou, que você precisa recomeçar uma nova relação, isso, aliás, abre a possibilidade de diálogo e entendimento do outro lado. Porque como é que você vai começar uma relação de diálogo se tem tanto rancor guardado lá nas suas falas, na sua diplomacia, nos seus atos e nas suas provocações? Então, é óbvio que isso é fundamental para acontecer. Mas, para isso acontecer, o presidente da República, além de saber bem o endereço e o CEP, como o Mota bem falou, da Casa Branca, precisa entender que ele está no papel de chefe de Estado e não de líder da oposição, e não de líder da esquerda ou do Partido dos Trabalhadores. Ele agora está no figurino de chefe de Estado. Ele tem que zelar pelos interesses de todos os brasileiros e do país. Essa é a função para a qual ele foi eleito. Portanto, você abrir mão da sua função primordial para continuar sendo o líder da tribo da esquerda e arrancar aplauso de seguidores é, na verdade, renunciar o seu papel e a sua responsabilidade de chefe de Estado.